Você com certeza já ouviu inúmeras lendas sobre o personagem Fofão. Mas saiba que a verdade não é tão simples como você pensa. Já deve ter ouvido falar que a lenda diz que o ator havia feito um pacto para ganhar fama e fortuna, e que em troca disso levaria a destruição e morte para as casas como forma de sacrifício por isso. Ou inúmeras outras dizendo que era uma forma satânica de um ritual para a morte em massa da população, quando as crianças, por serem mais fracas, cairiam nos encantos das trevas e matariam seus pais e familiares. Mas é claro que eu tenho certeza que você não sabe a verdadeira lenda por trás do personagem Fofão. Não sabem o porquê ele era representado por um cachorro e o porquê existia algo parecido como um punhal junto com um saquinho com pó vermelho dentro dos bonecos que fizeram um grande sucesso nos anos 80. Se preparem, que a partir de agora tudo será esclarecido aqui e agora no canal Se Ferrou. Você com certeza já deve conhecer o Fofão. Sim, aquele Fofão do balão mágico, aquele Fofão da carreta furacão. Mas o que você não sabe é qual foi o principal propósito do Fofão quando o mesmo surgiu. Antes de começarmos o esclarecimento, esqueça tudo que você acredita sobre essa história, tudo que você já ouviu falar sobre o mesmo, e abra sua mente para poder entender o desenrolar no decorrer dos seus detalhes. A nossa história tem início com uma mulher chamada Maria Augusta, que tinha como cidade natal a cidade de Guaratinguetá, em São Paulo, onde, após sua morte, seu espírito seria conhecido como a Loira do Banheiro, e sua casa, após sua morte, seria transformada algum tempo depois em uma grande escola. Mas não entraremos muito em detalhes sobre ela, afinal, não é de quem queremos falar. O ponto principal entra quando uma necromante tenta usar o espírito da mesma que vagava pela escola, onde era sua antiga casa, para princípios malignos. Então, o seu espírito, que antes era um espírito que não fazia mal, foi corrompido pelas trevas e começou a atacar crianças, não somente nas escolas, mas em suas casas. Porém, com o tempo, o poder foi enfraquecendo, então a Loira do Banheiro foi aprisionada no inferno, onde havia um cachorro de 3 cabeças guardando suas portas. Um cachorro conhecido pelo nome de Cérbero. Algum tempo depois, na década de 80, a necromante, já mais forte, conseguiu invocar o espírito maligno para os seus propósitos. Com a sua escapada, incumbido de recuperar essa alma pessoalmente, o Cérbero veio à Terra buscar a entidade fugitiva. O mesmo, sabendo que ela atacava a população através de seu ponto mais fraco, através das crianças, o cão decidiu combater de uma forma com que sempre estivesse um passo à frente do então espírito. Foi quando assumiu o pseudônimo de Fofão, iniciando assim a sua empreitada na tentativa de adentrar todos os lares e assim aumentar sua área de cobertura, com a intenção então de capturar a Loira do Banheiro. O que poucos sabiam até agora era que o Fofão era muito mais do que um simples apresentador de um programa infantil. O Fofão era um Cérbero, um cão de guarda do inferno. Vemos aqui uma foto que foi ampliada digitalmente para que fosse possível observar com algumas riquezas de detalhes. Temos uma curiosidade: nas bochechas vemos algo como se fossem faces, como se fossem 2 cabeças, onde são as bochechas. O Cérbero é um cão de 3 cabeças. Logo,
podemos ter essa curiosidade de ver que as bochechas poderiam ser um disfarce para as cabeças sobressalentes então. Foi então quando surgiram os primeiros bonecos do Fofão. Eram bonecos de voodoo, onde dentro de todos deveriam haver um punhal que era usado para aprisionar almas, mas para o Cérbero ele funcionava como um portal que ligava um a outro, onde o mesmo poderia usar como link para a sua movimentação bem rápida. Esse punhal era disfarçadamente posto como se fosse a coluna do boneco. Também deveria haver um saquinho onde dentro haveria um pó vermelho. Esse pó teve a intenção de ser usado como um contato com presenças espirituais ativas, principalmente presenças malignas, onde, em contato com alguma presença, reagiria soltando um odor somente perceptível pelo olfato apurado do Cérbero, onde saberia exatamente em que casa a loira do banheiro estava, tendo a sua aparição. Com a popularidade do Fofão entre as crianças, não foi difícil ter um desses bonecos dentro de cada casa onde houvesse uma criança. O Cérbero assim pôde armar então a sua emboscada para então capturar a loira do banheiro. Mas de alguma forma, talvez por obra da necromante, as pessoas ficaram sabendo da existência desse punhal. Então, os bonecos iam sendo destruídos de um a um, pelo medo dos pais e por não saberem o porquê daquilo. Com o passar do tempo, não se ouviu mais falar de ataques da loira, levando-se a crer que o Cérbero, ou como podemos dizer, o Fofão, conseguiu capturá-la antes da destruição de todos os seus bonecos. Porém, com algumas pesquisas podemos constatar que ainda existem bonecos intactos espalhados, que podem levar alguns a crerem que a loira então não foi capturada. Está apenas escondida junto com sua necromante, esperando com que haja a destruição de todos os bonecos para então voltar com seu poder total e sem nada para impedir os seus planos. Este vídeo é um oferecimento do canal Se Ferrou. Não esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal. Algumas informações foram tiradas de sites e blogs, como o Além da Imaginação e o AC Pro.